Boa noite, pessoal. Eu queria começar aqui mostrando para vocês uma gravura do século XIV que mostra o que é uma aula universitária, né, o que é uma aula dentro de uma universidade. Embora muitos possam dizer que essa gravura é antiga, ela continua representando a nossa estrutura de ensino e o formato como as informações são passadas dentro do ambiente de uma universidade. Então, claramente, a gente consegue identificar alguns atores aqui nessa gravura, né? A gente tem, aqui nesse círculo azul, o professor, né, no seu pedestal onipotente, onipresente, passando a sua informação. A gente tem nos círculos verdes aqui, o pessoal lá da frente, né, o pessoal que está todo interessado na aula, está prestando atenção no professor, né? Depois a gente tem nos círculos amarelos o pessoal que está fazendo alguma outra coisa, tá? Eles não estão distraídos, mas também não estão concentrados. Eles são o pessoal lá do meio da turma. Tá? Tem o pessoal da frente, o pessoal do meio, e a gente tem, já no século XIV, o pessoal do fundão. Né? Como a gente pode ver, lá em cima tem um interessado na menina, outros dois conversando, e aqui embaixo no canto, o carinha dormindo, né? que é uma coisa clássica dentro desse ambiente de aulas. Essa palestra está interessada no cara dormindo. Né? O que eu vim aqui falar para vocês será que é possível a gente salvar esse cara que está dormindo? E aí eu quero passar para vocês, mostrar uma das técnicas que eu acabei utilizando na minha disciplina de estrutura de dados para computação, para tentar salvar esse cara. Obviamente que levando em conta que um professor é uma pessoa extremamente ocupada. Né? O professor gosta muito do cara que está lá na frente, ele tolera o cara que está ali no meio, e normalmente ele não está nem aí para o cara lá do fundo. Tá? Então o professor tem um monte de coisa para fazer. O professor dá aula, mas participa de congressos, câmaras de ensino, viaja para conferências, tem uma série de coisas acontecendo. Né? O professor é extremamente ocupado, ele tem vida. Né? Aqui está o grande exemplo de vida de professor. No entanto, a gente vê que é uma grande preocupação quando você está ensinando, essa pessoa que perde o interesse, né, que ela não teve exatamente aquela motivação, e isso gera um impacto muito grande. Né? No curso de computação, a gente tem turmas com reprovação aí na casa de 50%, 60% da turma reprova num semestre. E dando aula, eu percebi que existem alguns focos de por que isso acontece. Né? Então, a pessoa perde a motivação, ela deixa de ir para a aula, quando ela deixa de ir para a aula, ela deixa de participar, e quando ela deixa de participar, começam a vir os resultados ruins. E isso tudo leva a um grande problema para a gente, que é o problema da evasão escolar. Tá? O nosso curso provavelmente é um dos cursos que mais tem evasão dentro da UFSC. E não é pouco. É bastante gente. Todo mundo acha que fazer computação ou sistemas de informação é você ficar no Facebook e brincar na internet ou assistir vídeo no YouTube. E, na verdade, é bem diferente. A gente é matemática aplicada. Tá? Aí eu me fiz a pergunta, será que a gente consegue mudar esse modelo? A gente consegue mudar esse modelo lá do século XIV, que perdura até hoje? Tá? Então, qual seria o custo disso? O que a gente teria que mudar? Qual que é a grande estratégia para isso? E eu acabei vendo que dentro desse modelo, né, uma das coisas que funciona extremamente bem é quando a gente tem uma tutoria, um contato entre o professor e o aluno, que é uma coisa meio que abolida nesse ambiente universitário. Só que, obviamente, tem seus motivos. Né? Como eu já falei, o professor é um cara extremamente ocupado. Então, eu comecei a olhar isso, tentar propor modelos, né, mudar a dinâmica didático-pedagógica das minhas disciplinas, para tentar fazer o quê? Tentar criar um modelo de tutoria 1-para-1, que, ao mesmo tempo, ajudasse o aluno a seguir no passo dele e me liberasse para fazer todas as outras atividades que eu tenho que fazer, além de dar aula. Tá? Então, eu vou
usando como exemplo aqui a minha disciplina de estrutura de dados, né? É uma disciplina que, dentro do curso de computação, ela é uma disciplina extremamente prática, que tem que ensinar para o aluno habilidades básicas para o exercício da profissão. Então, por ser uma disciplina extremamente prática, ela é uma disciplina onde que o aluno tem que fazer muitos trabalhos práticos. E fazer muitos trabalhos práticos significa que ou o professor assume que está tudo feito, ou o professor pede para que o aluno entregue o trabalho e ele tem que sentar e corrigir. Isso tudo significa investir tempo. Para vocês terem uma ideia, num semestre de 18 semanas, na nossa disciplina de estrutura de dados, a gente tem 12 trabalhos de programação para ser entregues, um por semana. Desses 12 trabalhos, a gente tem 6 a 6, um grande trabalho, que vale uma boa parte da nota. E também a gente tem uma prova teórica e uma prova prática. Tá? O que isso significa? Isso significa que, para poder ensinar essa disciplina prática, ou eu vou utilizar alguma estratégia, ou eu vou ficar completamente maluco. Tá? E aí, seguindo esse ideal, essa frase que está aqui do Einstein, né, que se a gente quer ver mudança, a gente tem que mudar alguma coisa. Eu percebi que eu teria que fazer alguma mudança no conceito usual de que, se você quer dar trabalhos, como é que você corrige menos trabalhos? Você cria grupos. Né? Quanto maior for o grupo de alunos, menor o número de trabalhos que você tem que corrigir. Quanto menos questões tiver na prova, mais rápido você corrige uma prova. E isso tudo tem um impacto no modelo didático-pedagógico. Né? O que o aluno vai efetivamente aprender e o que ele vai demonstrar. E numa disciplina prática isso fica extremamente evidente. Então, eu decidi partir para o uso de uma tecnologia para me assistir. Eu passei a utilizar um sistema de gerenciamento de conteúdo que talvez muitos de vocês já conheçam, mas tentei utilizar ele em um formato diferente, onde que ele não é simplesmente uma plataforma de entrega de conteúdo, mas ele é meu assistente para trabalhar as entregas, as cobranças, tudo que tem a ver com a disciplina. Então, o que eu quero mostrar aqui para vocês são os três grandes focos que eu tive utilizando essa plataforma de apoio ao ensino, aonde que ele passa por um controle total da disciplina, uma automatização da disciplina. Tá? O aluno tem todo um modelo de automação, provas e entregas de trabalhos baseados dentro dessa ferramenta. Tá? O primeiro foco que eu percebi é que boa parte das repetências, né, das reprovações que eu tenho na minha disciplina, elas estão diretamente ligadas à não presença. Tá? O aluno começa a perder o interesse, falta, e quanto mais ele falta, menos interesse ele vai ter. Então, uma das partes do processo de automação que eu coloquei na disciplina foi passar a fazer a chamada, fazer o controle de frequência através dessa ferramenta, e a partir daí eu tenho um acesso online. Eu sei, por exemplo, o próprio sistema me auxilia nisso, me dizendo, olha, um aluno faltou 2 aulas seguidas. O que eu faço? Eu vou lá e mando uma mensagem para o aluno e pergunto para ele o que está acontecendo. Pô, às vezes é alguma coisa, às vezes é a perda, ele perdeu o interesse. E só essa cutucadinha, esse toque no aluno é o suficiente para reacender ele. Tá? Outras coisas é que quando a frequência chega abaixo do que deveria, né, do ponto de vista das normativas da universidade, eu comunico a ele que ele tá pronto para perder o jogo. E isso também tende a reativar. O que eu vi é que a partir do momento que eu passei a utilizar esse tipo de estratégia, eu reduzi o número de reprovações por frequência insuficiente nas minhas disciplinas. Para uma turma de 50 alunos, eu tinha em média aí de 10 a 12 reprovações por frequência insuficiente. E eu consegui reduzir isso para 2 nesse semestre. Então é uma estratégia razoavelmente interessante, o fato do aluno saber que existe alguém fiscalizando ele, existe alguém cuidando. E eu não tenho nenhum trabalho a mais para fazer isso. Eu simplesmente tenho a ferramenta que me auxilia. O segundo grande foco que eu tenho no uso da ferramenta é a aplicação de provas utilizando esse ambiente virtual. Então, o que a gente fez foi criar um banco de questões, né, onde que as questões estão classificadas por conteúdo e por grau de dificuldade. E nessa aplicação da prova, a gente passa a utilizar um modelo, né, com um laboratório de informática, onde que os alunos vão passar a ter
provas individualizadas, então eu não tenho mais que me preocupar com qualquer subterfúgio do aluno. Tá? Eu tenho um banco lá com 140 questões, que eu sorteio 12, e se 2 alunos pegarem a mesma questão, elas podem embaralhar lá as respostas e assim por diante. Então é uma coisa muito interessante. Só que a coisa mais importante desse modelo, desse segundo foco, são as estatísticas que eu tenho um acesso direto dentro da aplicação da prova. Então, eu sei, por exemplo, quais foram as questões que foram mais erradas, quais as questões que avaliam melhor, quais as que não avaliam tão bem, e eu consigo, inclusive, avaliar o meu processo didático. Quando eu vejo que uma turma erra, por exemplo, só 23% da minha turma acerta um determinado tipo de questão, onde tem 8 questões, mas só, indiferente da questão, a turma toda não conseguiu assimilar aquele conteúdo. Eu sei que eu tenho que melhorar minha didática exatamente naquele ponto. Tá? E isso é uma das coisas que a gente consegue. E o feedback muito importante dos alunos é que eles veem isso como um sistema muito justo, porque perde toda aquela história, aquela pessoalidade, né? A vontade, talvez, do professor ajudar o aluno ou não. Tá? Então, é uma coisa muito importante. E o terceiro foco na condução da minha disciplina de estrutura de dados é a entrega de trabalhos. Tá? Eu tento utilizar um modelo construtivista, onde que o aluno pode ir lá e me entregar o trabalho, receber um feedback e reentregar esse trabalho. Obviamente que se eu fosse fazer isso com as vias usuais, a gente passaria a ter um grande problema, né? Porque aluno gosta de entregar trabalho de madrugada, aluno gosta de ter a resposta o quanto antes possível. Dentro dessa ferramenta de apoio ao ensino, eu consegui desenvolver um modelo onde que o aluno vai lá, me entrega o trabalho é avaliado automaticamente, sugestões são dadas para o aluno para que ele corrija esse trabalho. E nesse processo de aprendizado, o aluno vai ter um feedback instantâneo, ele vai poder corrigir, vai poder me entregar de novo. Então, o aluno só para de me entregar o trabalho quando ele está satisfeito com a nota que ele tirou. Então, para vocês terem uma ideia, no semestre onde que eu não apliquei essa metodologia, a média de nota dos trabalhos variava de 5 a 7. Eu tive trabalhos esse semestre, por exemplo, onde toda a turma tirou 10. Obviamente, teve gente que entregou 2 ou 3 vezes, fez 2 ou 3 avaliações. Houveram alunos que entregaram 56 vezes. Tá? Isso é significativo. É um processo de aprendizado contínuo. Tá? Bom, para sumarizar aqui para vocês. Eu acredito que é possível a gente salvar, né, aquele aluno que está desinteressado, que está com a chama, a vontade de aprender dele lá está apagando, a gente, talvez com uma pequena cutucada nele, e com um processo que demonstre que é imparcial, e que é instantâneo, e que é capaz de mostrar para ele o caminho certo, a gente consegue criar um processo formativo que não torna a disciplina, porque uma outra estratégia seria tornar a disciplina extremamente fácil. Né? Então eu faço de conta que eu ensino, o aluno faz de conta que aprende, e no final está todo mundo feliz. Obviamente que isso não leva a um modelo de bons profissionais. Tá? Então, o meu grande resultado é que eu consegui reduzir em quase 80% o número de reprovações nas minhas turmas. Tá? Ou seja, por exemplo, semestre passado, onde eu não adotei esse modelo completo, eu tive a média do meu departamento. Então, eu estava completamente dentro da média. Ou seja, uma turma de 38 alunos com 18 reprovações. Infelizmente, essa é a média dentro do departamento de computação. Esse semestre, numa turma com 44 alunos, porque eu tive que pegar aqueles 18 do semestre anterior, né, eu tive uma média de reprovação, eu tive 2 reprovações por frequência suficiente, tá, onde que os alunos, inclusive, vieram se justificar para mim, dizendo os problemas que eles tiveram, e eu tive mais 6 reprovações por nota, onde, obviamente, os alunos não atingiram os objetivos, mas eles estão completamente cientes do que eles deveriam ter feito e como que eles poderiam atingir isso. E o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, esse modelo é um modelo inclusivo, e que ele não ajuda só, ele não tem só esse retorno humanístico, né, de tentar ajudar essa pessoa que estava perdida, mas ele tem um retorno financeiro direto para essa universidade. Né? Quanto menos gente ficar repetindo aí, mais espaço tem para outras pessoas. Tá? Era isso que eu tinha para dizer para vocês, pessoal. Obrigado.